O nosso tema de hoje é bastante polêmico, né? A gente sempre traz uma polêmica aqui, mas esse, com certeza, é bem polêmico, talvez um dos mais polêmicos, pesado, né, Diana? Um dos mais polêmicos que eu já trouxe aqui e que está aí em vigência, digamos assim, que é o caso do jogador Daniel Alves, né? E a gente que fez a cobertura da Copa, né, Aroeira, que a gente brincava que ele era tocador de pandeiro, né? Até então estava tudo bem, né? Mas aí ele evoluiu, aparentemente, para uma circunstância bem pior, né? A gente sabia que ele era tocador de pandeiro e também era apoiador daquele estropício, né? É aí que a coisa evoluiu. É esse pedaço que evoluiu. Evoluiu para aquilo que a gente viu. Porque nunca, olha, não falha uma, Ricardo. É impressionante. Regina, eu vou começar por você, que é uma pergunta assim, não vou fugir da técnica do tema, nós não somos juristas, e tem muita gente aí com muitos dedos, né, para entrar nesse tema, né? Mas a pergunta é, alguém com tamanha fama e representatividade, na Espanha, principalmente, né, onde ele é ídolo do Barcelona, jogou 15 anos lá, jogou com Messi, enfim, teria sido preso preventivamente se não houvesse indícios suficientes de sua culpa no caso? Eu começo com a Regina, depois o Aroeira. Eu acredito que não teve nada. Eu vi, antes de mais nada, como o seu tema aqui é o caráter bolsonarista do estupro, antes de mais nada eu queria dizer que eu acho realmente que essa mentalidade, esse ambiente bolsonarista desses últimos anos, abriu as portas para que as pessoas se sentissem à vontade e talvez até impunes para fazer esse tipo de crime, para, enfim, estuprar, vamos ser mais direto, né? Porque isso sempre existiu, mas aí abriu-se uma porta para que as pessoas não tivessem medo. Eu acho assim, eu vi um videozinho hoje na internet de uma espanhola falando o seguinte, que realmente tinha as câmeras lá porque muita gente diz assim, é a palavra dela contra dele. Mas ela diz uma coisa seguinte, tinha as câmeras que filmaram a hora que elas foram convidadas para sentar onde eles estavam, na área VIP, essas câmeras mostraram quando eles, né, os dois, ele e o amigo, começaram a passar a mão nas moças e tal, até que uma hora ele convida a moça para ir num lugar com ele e era o banheiro que tinha nessa sala VIP. Parece que ela não sabia e aí que ela tentou sair fora e ele usou de violência, estuprou, etc. Mas a moça fala o seguinte, tem as câmeras, tem o protocolo que foi acionado pela segurança, porque assim que ela saiu, ele saiu do banheiro, uns minutos depois ela saiu, e eu acho que só olhando para ela, os seguranças já acionaram esse protocolo que existe na Espanha, e que aqui no Brasil, eu acho que em muitos lugares não tem, é um protocolo especial para o estupro. E depois ela foi levada para o hospital, onde se confirmou a agressão sexual, então tinha várias coisas levando para esse caminho. Eu acho que isso contribuiu bastante para que essa pessoa tão famosa, né, fosse presa. Não sei o que aconteceria se fosse no Brasil. Aroeira, o que você acha? Talvez, em alguns casos, dependendo da cidade, a pessoa teria sido presa. Um lugar que tivesse os protocolos, isso é importante que a gente levantou, que eles foram acionados numa sequência, o cara escapou, porque saiu imediatamente após o ocorrido, deve ter percebido. Mas o fato é que os protocolos foram acionados numa rapidez, que é difícil você dizer que há algo que não esteja cheirando bem nessa história. Parece tudo muito linear. Eu concordo com todo mundo, questão do jurídico, né? Eu não sei dizer, a gente não pode dizer com toda certeza, porque esse é um benefício que nunca nos dão, o benefício da defesa plena, e eu gosto que todos têm, mas os indícios são assustadores. Eu acho que assim, é provável que a Espanha, com sua legislação bem avançada, ela acerte na maior parte dos casos quando ela aplica essa legislação. Uma coisa que o europeu faz bem é testar a eficiência dos seus processos, e ver se aquilo funciona. Eu acho que os indícios são muito fortes contra o rapaz. E ele faz parte de uma geração, lembra, ele é um pouco mais velho até do que os outros jogadores da inscrição, ele faz parte de uma geração que tinha isso quase como que normal. Tem um quase colega dele também que envolvido numa situação similar, embora não a mesma, envolvia um grupo na Itália, é isso? É verdade. Você ia falar, Regina? Não, eu ia falar o seguinte, que a gente fala muito da cultura do estupro, né? O que é a cultura do estupro? É um comportamento, uma ideia incomum que já está inserida na sociedade e que acaba encorajando esse tipo de agressão. Pessoas no Brasil chegam a dizer que o estupro faz parte da nossa cultura, né? E com isso eles estão tolerando e incentivando essa ação, né? Porque tem dados, o Brasil é um dos países onde mais tem violência contra a mulher, onde mais se mata travesti e onde mais se mata mulheres também, né? Então, isso faz parte da cultura. Mas quem é que incentiva essa cultura? Para onde vem essa cultura, né? Porque... Nem pode fazer parte da cultura essa ideia. Claro. Cultura, né? E essa cultura que eles chamam de cultura do estupro é aquela que diz como é que uma mulher tem que se vestir, aonde que ela pode andar, a que horas ela pode sair de dia ou de noite, o que ela pode beber quando ela está num bar, com quem ela pode sair, e principalmente que roupa, né? Então, isso tudo faz parte dessa coisa... Então seria assim, o estupro está embutido na cultura, uma cultura muito entranhada da opressão da mulher, da objetificação dela como posse de alguém, dos direitos que o homem tem sobre a mulher. Dá a impressão, às vezes, que eles, como não? Como é que você não vai querer transar comigo? Vai sim, senhora, e o que era uma coisa que havia nos filmes de porno chanchada, que havia no dia a dia, hoje em dia está legitimado, porque tinha um sujeito no canal dizendo que quem manda em casa é o homem, que assim funciona, que o homem tem que ser desse jeito. Tanto é que nós temos estatística, né, gente? Os feminicídios aumentaram assustadoramente durante os anos Bolsonaro. Esse mesmo sujeito um dia também declarou que só não estupraria uma colega de parlamento porque ela não merecia. Né? Olha, essa pessoa, que a gente não fala mais o nome, a lei diz, quer dizer, ele falar isso para uma mulher já era motivo para ele ser detido. Ele apoiar a tortura e elogiar um torturador no Congresso Nacional era motivo para ele ser preso, levado dali, algemado.
Nada disso aconteceu e aí a gente teve o resultado que teve. Mas eu só queria dizer mais uma coisa sobre os números, né? Eu peguei aqui uns números, mas tem um de 2013, por exemplo, que fala de 50.320 estupros registrados naquele ano, e seria cerca de 25 casos para cada 100 mil habitantes. Mas acontece, e aí eu li também sobre uma estatística, se você levar em conta esse número, você vai ver que relativamente a número de habitantes, a Suécia tem mais estupros. Mas não é verdade, é que aqui no Brasil, apenas de 7 a 8% dos casos de estupro são denunciados. Então, por exemplo, em países como a Suécia, se uma mulher ela é estuprada pelo marido, cada vez que ela registra esse estupro, é uma nova ocorrência. Então, não é assim, vem aquela mulher falar a mesma coisa, então é uma coisa. Não, é por isso que os números são maiores, comparativamente. E no Brasil, as mulheres têm medo e vergonha de denunciar. Pois é, e sobre o caráter bolsonarista do estupro, né, que é o nosso tema, a gente pode associar a essa seita, né, essas pessoas, por exemplo, que não aceitam o resultado das eleições, evidentemente não aceitam ouvir um não de uma mulher. Não é aquela, eu acredito, né, sem querer fazer piada, que o Daniel Alves, ao que tudo indica, ele foi exigir o código-fonte daquele não. Será que é não mesmo? Como assim? Né? Não pode ser, eu sou eu, tem que ser sim. Entendeu? Então ele ali interveio, né, com a sua, digamos, com a sua lei. Com a sua lei, né? Não, é meu. Né? Como fizeram no Congresso recentemente, né? É bem característico isso, né? Isso aqui é nosso. Né? Supremo somos nós. Né? Então acredito que ele, nesse instante, não, o Supremo aqui sou eu, você tem que se render a mim, o seu corpo vai ser meu. Tem razão. São facetas da mesmíssima coisa. A gente que não aceita ser a contrariedade, não pode ser contrariado. Então, no caso dele, é um ditado calhota que diz: ajoelhou, tem que rezar. Chegou até ali, meu cara, não tem saída, vai ter que começar. Veio até aqui, que bobagem é essa? E a moça não sabia direito, ela se sentiu, ela estava na balada para se divertir, e olha, provavelmente na atual situação da Espanha, ela se sentia até segura, porque isso deve ter diminuído muito lá, deve ter sido proibido por esse tipo de legislação antideficiente. Se sentiu segura e de repente a coisa toda perdeu o controle. Olha, só quem está diante de uma situação assim, não tem controle, tem medo, pode saber o que passa uma moça dessas enquanto a coisa está acontecendo. Não é à toa que ela chorava sem parar. Eu acho que isso também é um dos fatores que impressionaram os moços de esquadra, como eles chamam também, a segurança do lugar. Ela tinha a veracidade da verdade. Toda ela dizia a verdade. E esses cafés dali muda de versão 3 vezes. Sinceramente, é difícil a gente não pré-julgar nessa situação. E isso me lembra o seguinte, como o Milton está dizendo, é a recusa do Congresso, é também o pai que espanca filho, é o cara que mata a mulher que não aceita que ela vai viver com o outro, é o sujeito que sai de um carro dentro de uma briga de trânsito e dispara 5 tiros na cabeça do outro. É basicamente o mesmo sujeito. É o mesmo sujeito.